Em 2009, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução que afetou diretamente humoristas de rádio e televisão. O TSE proibiu qualquer piada que ridicularizasse os candidatos, as coligações ou os partidos. Alfredo Guzmão para governar, o nosso estado é o nosso lar. Com trabalho e dedicação, meu voto é Alfredo Guzmão. A norma previa multa de até R$ 106 mil, que poderia ser dobrada em caso de reincidência. Oi, eu sou humorista, eu tenho 27 anos e eu tô aqui escondido hoje para poder fazer umas piadas sobre política. Não, brincadeira, gente. Meu nome é Lucas Moll, sou ator e humorista, sou da Cena de Comédia Sete Belos aqui de Brasília. Eu tô escondido aqui nesse lugar, porque como eu faço piada de político, eu achei melhor ficar num lugar mais reservado e menos visível. Os humoristas protestaram em várias partes do país, entre eles o movimento que foi marcado no dia 22 de agosto de 2010. Houve uma grande mobilização da parte dos artistas, dos humoristas, sobretudo os humoristas, né? Passeatos no Rio de Janeiro, em São Paulo e tudo mais. E nos bastidores dos espetáculos, stand-up, também rolava uma certa tensão, porque a proibição, se não me engano, era só para televisão. Mas estava todo mundo tenso com o que ia falar, porque podia ter alguém na plateia que interpretasse mal a lei ou qualquer coisa assim, ou pessoas de alguns partidos que poderiam entrar e, enfim, era tenso, era bem tenso, assim. O Supremo Tribunal Federal, então, interviu e suspendeu em liminar os dispositivos da lei eleitoral que proibia o humor nas eleições. No julgamento da medida cautelar, o STF entendeu que os dispositivos violam o princípio da liberdade de expressão. Esse julgamento, concluído pela Corte em setembro de 2010, é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Os políticos fazem tanta sujeira que gozar da cara deles é uma boa. Os políticos realmente merecem ser criticados um pouquinho, né, nas campanhas, né? É muito interessante, pelo menos o povo toma um pouquinho mais de vergonha, né? A Associação Brasileira das Empresas de Rádio e TV, a ABERT, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra a resolução do TSE. A entidade pediu a suspensão do dispositivo que aborda a trucagem, a montagem ou o apoio ou crítica direta a candidatos pelas emissoras de rádio e televisão. A ABERT é a associação que defende as empresas de rádio e televisão. Então, a pretexto de permitir o uso, ou a liberdade no uso do humor, se declarou inconstitucional um dispositivo. Não estou dizendo que não tenha fundamento, evidentemente que tem fundamento constitucional para isso, especialmente em se considerando o humor como parte da comunicação, parte da informação. Em agosto de 2010, o ministro atualmente aposentado, Carlos Aires Brito, concedeu parcialmente uma liminar liberando o humor nas eleições. Em setembro do mesmo ano, em 2010, a decisão foi confirmada pelo plenário do Supremo, mas o julgamento ainda não foi concluído pela Corte. Depois de chegar à conclusão de que a matéria era tipicamente constitutiva de atividade de imprensa, eu optei pelo exame monocrático da questão, a de referendo do plenário. Vale dizer, sem audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Parágrafo 3º do artigo 10 da Lei 9868/99. E optei pelo exame democrático por entender que a situação retratada nos autos era, como de fato é, salta a inteligência, a compreensão que é assim, de extrema urgência, a demandar, portanto, providência imediata. A decisão do plenário confirmou a decisão do ministro Carlos Aires Brito, que já havia concedido uma liminar pela liberdade de expressão no processo eleitoral. A decisão permitiu a veiculação de programas de humor envolvendo candidatos, partidos ou coligações, mesmo durante as disputas eleitorais. Uma vez que o tribunal já decidiu
que quando julgou a lei de imprensa, que a liberdade de manifestação do pensamento e liberdade de imprensa tem a dimensão que tem na Constituição, esse dispositivo seria incompatível com a Constituição como um todo. No próximo bloco você vai ver detalhes desse julgamento que garantiu o uso de piadas, sátiras ou charges nos programas humorísticos de rádio e TV no período eleitoral. O programa Grandes Julgamentos do STF volta já já. Em setembro de 2010, o plenário do Supremo Tribunal Federal liberou o humor nas eleições. O plenário confirmou uma liminar concedida pelo ministro Carlos Aires Brito na ação direta de inconstitucionalidade número 4451. A ação foi proposta pela ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, contra o TSE. O Tribunal Superior Eleitoral editou uma norma que havia proibido a veiculação de programas de humor que envolvessem candidatos ou coligações. O ministro Carlos Aires Brito, relator do processo, ressaltou que o artigo 5º assegura a liberdade de imprensa. Para ele, a norma atacada é uma forma de censura. O fato é que, quando a lei diz usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo ou outro recurso fora da trucagem e da montagem, que de qualquer forma, ou seja, por qualquer processo, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito, no âmbito de um caput que diz programação normal e noticiário de rádio e televisão, eu entendi, como continuo entendendo, que o dispositivo adversado não apenas restringe, censura, na minha opinião, censura o humor, como o humor em si mesmo, em programa específico, qualquer programa de humor, como o humor em qualquer programa, ainda que esse programa não seja de humor, seja um noticiário, seja um comentário. Quer dizer, não se proibiu, não se coibiu o humor nessa linguagem aqui do artigo, quando o programa for especificamente humorístico, mas em qualquer programa ou qualquer noticiário que descambe para o humor. Achei de uma gravidade maior e por isso suspendi. A urgência se fazia presente, é uma urgência que se renova a cada momento eleitoral, e eu entendo que foi perfeitamente adequada a decisão monocrática do eminente relator. Também, como ele, eu suspendo a vigência dos incisos 2º e 3º, na sua segunda parte, o que diz com difundir opinião favorável ou contrária, candidato, partido, coligação, seus órgãos ou representantes. Esse inciso 4º, no meu entendimento, ele resolve a tensão que existe entre os direitos aparentemente conflitantes, o direito de liberdade de expressão de um lado e, de outro lado, o direito de paridade de armas na campanha eleitoral. Acompanharam integralmente o voto do relator do processo as ministras Ellen Grace Carmen Lúcia e os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e César Peluso. Nenhum de nós tem dúvida sobre o alcance de ambas as normas, no sentido de que representam restrições à liberdade de imprensa. E por isso mesmo elas já seriam em si, de certo modo, mais do que irrazoáveis, elas são, de certo modo, incompreensíveis, porque elas significam uma restrição a direitos da imprensa, a crítica aos políticos em situação de candidatos. Apenas isso. E essa restrição aos políticos em situação de candidatos, que seria uma subclasse dos políticos, de uma subclasse dos cidadãos em geral, significa também uma restrição apenas durante o período eleitoral. E mais ainda, ilimitada à televisão e ao rádio. Em outras palavras, ao contrário, é permitido tudo que se proíbe aqui à imprensa escrita,
aos políticos em fase não eleitoral, né? E aos políticos que não são situação em candidato. Quer dizer, é um absurdo. A mim me parece um absurdo uma norma como essa. Quando se trata, como aqui se tem, de uma vedação dirigida especificamente às emissoras de rádio e televisão a partir de 1º de julho, que significa a partir do dia que os partidos vão requerer o registro de candidatos, e portanto, a partir desse momento, criar um embaraço à liberdade de informação jornalística nos veículos, isto, para mim, contraria, como Vossa Excelência acentuou, até porque isto, para mim, constitui censura, que é desaprovar e, por conta dessa desaprovação, impedir que se faça alguma coisa, e, neste caso, é a priorístico. E, como censura é uma mordaça da liberdade, eu realmente acho que não há como compatibilizar. Eu acentuo ainda que tanto o inciso 2 quanto o inciso 3, na parte final, a meu ver, cerceiam principalmente não a liberdade jornalística, mas a liberdade de manifestação artística, porque a comédia, a sátira, o humor, desde a antiguidade, é exatamente expressão, é uma das manifestações do teatro, e é uma manifestação artística que aí encontra um respaldo, a meu ver, com um núcleo intocável no artigo 5º. É preciso que nós desburocratizemos as eleições. As eleições têm que ser realmente feitas pelos candidatos, pelos partidos, pela imprensa. Mas nós não podemos burocratizar o processo eleitoral. Aqui vale, inclusive, a máxima muito utilizada do futebol, né? O bom juiz no jogo de futebol é aquele que não aparece, não é? Também a Justiça Eleitoral não deve aparecer excessivamente no processo eleitoral. Se o tema em julgamento assume, como aqui ficou evidenciado pelos diversos e excelentes votos já proferidos, o tema em julgamento assume uma magnitude inquestionável, pois envolve a alegação de ofensa a um postulado essencial, o postulado da liberdade de expressão e de criação artística, que constitui nota qualificadora de sociedades e de estados fundados em bases democráticas. O acesso à informação, que também se exterioriza em programas humorísticos transmitidos no curso do processo eleitoral, qualifica-se como o objetivo primacial de uma sociedade livre e democrática. Foi o ministro Dias Toffoli quem abriu a divergência. Ele foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Na opinião dos integrantes da Corte, a resolução do TSE não restringe a produção e a veiculação de charges, piadas ou sátiras envolvendo candidatos nos programas de rádio e televisão. O inciso 5 do artigo 45 diz que é possível, no programa jornalístico ou em debates políticos, se fazer crítica. É lícito, está explicitado e externado na letra da lei. Artigo 45, inciso 5, vigente, não atacado nessa ação direta de inconstitucionalidade. Gostaria de, mais uma vez, manifestar a minha perplexidade com relação ao fato de que essa matéria só foi trazida à baila neste momento. A lei, como já foi dito pelo eminente ministro Dias Toffoli, está em vigor há 17 anos. Trata-se exatamente da Lei 8.713, de 93, que impedia, já naquela época, a trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo, ou produzir ou veicular programa que possa degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação. Também o inciso 3º, que é repetido na Lei 1504/97, também já constava de um texto legal, de uma lei formal há mais de 17 anos. Portanto, não há nenhuma novidade, não vejo por que conceder-se esta liminar a cerca de 30 dias das eleições. O que nós temos na espécie, uma lei, como ressaltado, que está em vigor esta lei específica, os dispositivos atacados nesta ADIM,
há 13 anos. Uma lei que regulamentou e norteou as eleições de 1998, de 2000, de 2002, de 2004, de 2006 e de 2008, sem que a matéria, quanto a algo que pudesse obstaculizar essa medula da democracia, que é a liberdade de expressão, tivesse chegado ao Tribunal Superior Eleitoral. Depois de muita discussão, por 6 votos a 3, o plenário do Supremo suspendeu os efeitos da resolução do TSE que proibia o uso de sátiras, piadas ou charges envolvendo candidatos nos programas de humor veiculados no rádio e na televisão. Prevaleceu o entendimento majoritário, cujo fundamento constitucional é de que o humor faz parte do direito à informação, faz parte da lei, e por isso submetido ao princípio da proteção, né, da liberdade de manifestação do pensamento e da liberdade de imprensa. E que, em razão disso, a Constituição protege essa liberdade ao ponto de vedar que a legislação estabeleça restrições ao uso desse direito. O programa Grandes Julgamentos do STF faz agora um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. Você acompanha no programa de hoje uma decisão que garantiu o humor nas eleições. O Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos de uma resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que em 2010 proibiu o uso de sátiras, piadas ou charges que envolvessem candidatos ou partidos em programas de humor no rádio e na televisão. Para a Suprema Corte, a proibição fere o princípio da liberdade de expressão. Prezado eleitor. O seu tempo está passando. Eleitor amigo. Queridão, é porque o tempo é realmente curto. Se eu puder ser sucinto, vai aproveitá-lo da melhor forma. Eleitor. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo e nós vamos... O Supremo Tribunal Federal entendeu que, de acordo com a lei de imprensa, o jornalista tem a liberdade para fazer críticas a qualquer pessoa, ao Estado ou a qualquer organismo, mesmo no período eleitoral, e que essa crítica pode ser em tom áspero ou mesmo em tom irreverente, e que cabe ao Poder Judiciário coibir qualquer abuso depois do fato ocorrido. Mas é bom lembrar que o julgamento dessa liminar teve grande repercussão nas eleições de 2010. Só que a decisão definitiva sobre este caso ainda será dada pelo Supremo Tribunal Federal. À medida em que esse dispositivo passou a ser considerado inconstitucional, ele ficou uma janela aberta para que as emissoras possam fazer críticas em forma de humor que degradem a imagem de candidatos que elas eventualmente não sejam os candidatos da preferência dessas emissoras. Mas o especialista em direito eleitoral alerta que o jornalista pode responder penal e civilmente pelos abusos que cometer e se sujeitar também ao direito de resposta. É evidente que existem outros dispositivos no ordenamento que dá ao juiz eleitoral, dá ao ministro, elementos para também conter excessos, não é? Então, a legislação não fica totalmente à vontade ou totalmente aberta para que as emissoras possam usar a seu bel prazer. Claro, se uma pessoa se sente ofendida, eu acho que ela tem o direito de correr atrás dos direitos dela. É uma responsabilidade que a gente tem que arcar, né? Mas também não dá para fazer com qualquer coisa, né? Às vezes as pessoas falam, fulano de tal é careca, ele me difamou, vou lá processar ele. Pô, a minha utopia de vida, a minha utopia humorística é de que todo mundo um dia vai poder rir de si mesmo, entendeu? Eu sou baixinho, vocês não devem estar vendo na televisão, eu sou bem baixinho. E a partir do dia que eu comecei a rir das próprias piadas de baixinho e começar a fazer piadas melhores que as pessoas que faziam piadas com a minha altura, eu comecei, eu me senti orgulhoso de ser baixinho que sou e conseguir seguir minha vida mais tranquilamente, né? Desde que tenha bom senso, qualquer crítica é bem-vinda, mesmo sendo no período eleitoral. Não, acho que não tem que proibir, não. Acho que
quem... É legal, é bom. Bom, beleza, galera? Meu nome é Francisco Marcos, eu estou prometendo entrar na casa aí, porque eu vou arrebentar, vou pegar outras gatinhas, vou fazer os barracos. Prometo ficar o dia inteiro de sunga lá na casa, porque é isso aí. Então vote em mim, Francisco Marcos, 425-2000. Ah, não é pro BBB? Ah, política é chato, né? Não, foi mal, galera. Desculpa aí. Falou aí. É nóis, um beijo.